Bebê Reborn. Mas que porra é essa, velho? Que merda é essa que você tá aí tomando seu café essa hora e tá falando de Bebê Reborn? É uma nova marca de... É uma nova grife, é uma nova loja, é um movimento. Que merda é esta, velho? Então eu vou falar pra você, enquanto eu vou falando e vou tomando meu café, tô trocando essa ideia de boca cheia, como sempre com vocês, porque eu não vou esperar mastigar lá. E esse é o tempo que eu tenho pra trocar essa ideia com vocês. Enquanto eu vou falando, eu vou botar umas imagens aí na tela pra vocês conseguirem renderizar na mente de vocês, pra vocês conseguirem traçar mais ou menos ali um quadro do horror que é isso aí. Lembrando que, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Douglas e vocês estão no canal Finis Hominis. Bom, dito isso, Bebê Reborn, falando do objeto em questão, nada mais é do que um bebê, um boneco de um bebê. Tá, mas velho, um boneco de bebê, isso aí você encontra em qualquer loja de brinquedo, hein? Qualquer loja, qualquer shopping aí. Não. Não. Bebê Reborn, ele é um bebê, um boneco de um bebê ultra realista. Se eu mostrar, se eu colocar a foto, eu vou fazer isso, eu vou colocar a foto de um bebê real e de um bebê reborn aí na tela. Você não vai saber. Me diz aí, ó. Me diz aí qual a diferença. Qual é o bebê reborn e qual é o bebê real. Então eu vou colocar agora pra vocês. Esse é o reborn e este é o real. Complicado, né? Existe algo, se você nunca ouviu falar, pesquisa aí, chamado Vale da Estranheza. O que é o Vale da Estranheza? Vale da Estranheza é quando um autômato, um robô, um boneco se assemelha muito a um humano, a um ser humano. No entanto, você olha e você percebe que não é um ser humano. Então isso causa uma certa aversão, um sentimento de estranheza. E como eu disse, até mesmo de... Muitos têm fobia disso. A Pixar, que lança esses filmes tipo Toy Story e tal, e Disney também, outra, né? E, durante uma época, durante um tempo, eles andaram produzindo alguns... eles trabalhavam com produções que elas eram cartoonizadas, ou seja, os personagens, as personagens, né, os desenhos infantis, você olhava e você via, tinham olhos grandes, tinham características que você olhava e via que era um desenho. Então, agora não lembro se é a Disney ou a Pixar, eu coloco aí, uma dessas resolveu aí produzir alguns filmes com mais realismo. Tiraram as características, mesmo assim era um desenho, ainda assim era um desenho. Não era nada tipo IA, então não, você olhava e você via que era um desenho. Mas tiraram as características cartoonizadas, ou seja, fizeram os desenhos se aproximando muito do que são as feições naturais do ser humano. Isso causou uma queda nas bilheterias, crianças estranhando, chorando em algumas cenas, querendo sair do cinema. Porque essas características colocaram os filmes e as personagens no que se chama de Vale da Estranheza. Ou seja, as crianças olhavam e viam algo muito parecido com um ser humano, mas que não era um ser humano. E isso tem aí algumas teorias do porquê. Há alguns que digam, e não sou eu falo aí de cientistas que falam, que talvez, e eu falo que isso aqui, tá, pessoal, eu misturo muito a minha opinião com fatos científicos. O próprio Pedro Loss, no canal Ciência Todo Dia, tem um vídeo bem interessante sobre o Vale da Estranheza. Se puder, eu vou deixar aqui fixado nos primeiros comentários. Uma das teorias mais dos adeptos aí pessoalzinho mais chapéu de alumínio e tal, dizem que, quem sabe, aliás, Pedro Loss, no final do vídeo dele, encerra de uma maneira primorosa, dizendo que há milhares, se não alguns milhões de anos atrás, milhares na verdade, né? Quando o ser humano quando ainda estávamos recém descendo das árvores, né, ainda batendo o osso em pedra, nós tínhamos que ter cuidado e nós tínhamos medo de algo que, lá naquela época, parecia muito com o humano, mas não era humano. Isso é pro pessoal aí adepto dos antigos astronautas, aí, pros ufólogos, né? O pessoal adepto da ufologia. Mas realmente existe essa teoria, tá, pessoal? Essa possibilidade. E eu não descarto.
Então, o bebê reborn, ele é feito... Eles são feitos por artistas. O cabelinho é colocado fio a fio, cada expressão. Alguns, eles apresentam um sistema de batimento cardíaco, pulso. Alguns têm sistema até de aquecimento, uns mais, porque eles podem custar de 500, 600 reais, os mais simplórios, até 10, 15 mil reais. Neste caso aí, depois pelos motivos vocês vão ver, o céu é o limite, né? Alguns abrem e fecham os olhinhos, mexem a cabeça, fazem pequenos movimentos com o bracinho, com a mão. Enfim, se você cruzar com um bebê reborn, com uma jovem senhora, com uma jovem cunhã, num shopping, com seu carrinho de bebê ali, com seu bebê reborn, certamente você não vai perceber que é um bebê reborn. Você vai passar, você vai olhar e vai achar que é um bebê real. Bom, tá, velho, mas por que você tá falando disso? Por que você tá falando de boneca aí, de bebê reborn, de bebê realista, bebê que custa 10, 15 mil reais, que tem batimento cardíaco, que tem pulso, qual é a finalidade? Fala o teu objetivo, velho. A questão, pessoal, tá? E como eu disse, conforme eu vou falando, eu vou colocando algumas imagens aí, a questão é que algumas cunhãs, algumas jovens cunhãs, e outras não tão jovens assim, em sua grande maioria, não tratam isso como um hobby, como uma coleção. Vai lá, se uma dessas cunhãs, ou até mesmo um rapaz, um homem, por que não, colecionador, tiver lá um quarto, uma sala, uma prateleira, digamos assim, um espaço todo iluminado, decorado, com prateleiras, com LED, com vários bebês reborns, e levar isso como coleção, inclusive como fonte de renda, compra, de repente pega um e vende, coloca no dedo, compra por um valor, coloca por outro. Legal, você é um mestre do capitalismo. Top. Ah, mas não tem problema. Você pode ser um colecionador com características cumulativas, de não fazer negócio, de acumulador, e cada vez querer ter mais, ter o melhor, e viajar pelo mundo atrás do mais perfeito, do mais caro, do que tem características mais realistas. Você é um colecionador. O bebê reborn está na prateleira, e você tem a ciência e você o trata como um boneco. De luxo, de alto valor, mas como um boneco. A questão é que essas cunhãs aí, esse é o fato, elas não fazem isso. Elas tratam os bebês como se fossem os bonecos, até eu, olha aí, ó. Eu já tô cometendo esse ato falho. Elas os tratam como bebês de verdade. Como assim? Compram um carrinho, compram baby bag, essas cadeirinhas para colocar no carro que custa uma nota. Elas gastam tanto dinheiro nisso como quem gasta com bebê de verdade. Isso não é problema, o dinheiro é delas, conquistaram o trabalho delas, ou não interessa. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Desde que não seja ilegal, tá beleza. Isso não é ilegal. Mas isso é fator indicativo. Tudo na vida indica algo. E isso é fator indicativo. Elas levam os bebês no shopping, em praças, tiram do carrinho, não. Colocam nos brinquedos ao lado dos bebês reais que ali estão, né? Brincando. Algumas chegam ao ponto de não só levá-los ao pediatra. E tem pediatra? Tem. Eu acho, supostamente, que ainda atende esses bebês como se fossem bebês reais. E pessoal, o cúmulo. Não raramente são flagradas mamães de reborn tirando o seio pra fora, em locais públicos, cobrindo ali com uma toalhinha e dando de mamar pra porra de um boneco. Aí eu pergunto uma coisa. Quando você ultrapassa o limite da coleção, do colecionismo, do negócio, quando você começa a promover encontros de mamães reborn, de mamães de bebê reborn, em praças, shoppings, elas fazem aniversário, mêsversário, comemoram mês a mês, compram docinhos, bolo, chamam as amigas, outras crianças reais e outras não, outras reborn, de outras mamães que têm o mesmo costume, o mesmo hábito, tá? O mesmo costume. E aí tem ali os docinhos, tem o bolinho, toda decorada a festa, como festa para uma criança real.
Tá, velho, mas porra, velho, vamos pensar, talvez sejam mulheres que não puderam ter filhos, seja pelo motivo que for, e passaram agora da idade. Mulheres que perderam bebês, que até existe um tipo de terapia, né, que é feita nesse sentido aí, mas que aí a mulher, ela pega um bebê, um boneco, ela vai aos poucos, eu acho mórbido, pra ir se desapegando, e ela transfere parte do amor que ela tinha pro filho que ela perdeu pra aquele boneco. Isso existe, você pode pesquisar aí. Tá? É um tratamento psicológico que fazem para mães que perdem bebês, assim, né? Eu acho mórbido, mas... Agora, quando você vê aí uma cunhã de 40, 50 anos de idade, às vezes mais, tirando o peito pra fora no shopping e botando um boneco pra mamar, pô, isso é caso psiquiátrico, poxa vida, na minha opinião. Na minha opinião, isso é um caso psiquiátrico. Não pode, mas é porque não pode. É porque não pode ter filho, deixa ela, que ela não faz, claro que ela não faz o que quer. Inclusive eu, critico, dou minha opinião, aqui é meu canal, dou minha opinião. Né? Tá, não faz o que quer. Na minha opinião, isso é um caso psiquiátrico que deve ser tratado. Eu chego, com sinceridade, a ter pena mesmo, assim, me dá um sentimento... Primeiro me bota no vale da estranheza, quando eu vejo aquele bebê, porque, pessoal, quando vocês olham o bebê, pra quem já foi em um velório, pra quem já foi aí em alguma cerimônia fúnebre, de um parente, de um ente querido, de um amigo, enfim, você olha a pessoa ali, ela tá ali arrumadinha, né, no caixão, tá ali. Os tanatopraxistas, eles fazem um trabalho muito bom. Às vezes a pessoa diz assim, ele tava com uma expressão tão serena, tava sorrindo. Não, pessoal, aquilo ali é cola, é um monte de maquiagem. Os caras são mestres nisso, viu? Os tanatopraxistas. Para que a família tenha menos sofrimento. Então eles passam uma maquiagem para dar mais... Mas você vê que a pessoa não tá dormindo. Você olha pra pessoa ali no caixão e você percebe que ela não tá dormindo. Tem algo que falta ali. Alma. Vida. A vida não tá mais naquele corpo. É um cadáver. E o bebê reborn coloca no Vale da Estranheza justamente por isso. Tirar esse aromatizador aqui. Ele coloca no Vale da Estranheza justamente porque você olha para aquele bebê que tá ali e você olha e você enxerga um bebê, porque ele é igual, mas você vê que não há vida ali. Então parece um cadáver de um bebê. Eu acho sinistro. E por favor, independentemente das imagens que eu coloquei aí, vamos começar assim, ó. Poxa, me ajuda a chegar aí aos 500 inscritos. Coloca aí. Vamos botar essa meta aí, me ajuda aí. Coloca aí, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça. Teu dedinho não vai cair. Faz um comentário e me diz o que você acha. Se eu sou um velho implicante, caduco, xarope, neurótico, ou se você também acha isso aí uma prática estranha. No mínimo estranha. Porque jovens, e não tão jovens assim, senhoras, é um bando de cunhã andando aí por shopping, praça, parque, dentro de hospital, carregando um boneco ultra realista que você olha e parece um cadáver. Pelo amor de Deus. Não é, mas abre o olhinho. Tu abre aquele olho assim, ó, que parece uma criança que tá... Enfim, não... Sabe? Que coisa horrível. Péssimo gosto. No meu entendimento, se não é por coleção, por negócio, é uma questão psiquiátrica. Quando você pega um boneco e faz... E compra enxoval, compra carrinho, aquelas cadeirinhas pra colocar no carro, compra carrinho, compra tudo. Leva no pediatra. Tira o peito velho pra fora, o peito velho pra fora. Teu peito de 50, 60 anos pra fora, num shopping. Pra dar de mamar pra um bebê que tu olha e parece um cadáver. Poxa vida, você precisa de ajuda. Quem é parente de alguém assim, leva em algum lugar, porque essa pessoa tá precisando de ajuda. Sabe? Então é isso, poxa. Deixa aí nos comentários o que você acha. Cacete, até perdi a fome, tio. Falou, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo aí do Finis Homines, fazendo jus ao nome do canal.